melhor dia da semana, ao melhor culto, ao melhor lugar na face da terra. E a mulher sentar por alguns minutos. Amém? Estamos aqui para falar da parte de Deus. Amém? E na quinta-feira passada começamos a falar. Falamos também? É isso? Só a irmã que for a Elizabeth dá aquela aqui já. Falamos então de quê? Até mesmo nos nossos cadernos, né? Esse assunto. Acho que eu, como fui professor, é por isso. Tenho tendência de fazer essa mistura de pedagogia, não sou. Fala mesmo de quê? Porque na escola, quando o professor pergunta, ele não quer saber quem esteve, quem não esteve, até quem não esteve já conta. Não é verdade? Mas vamos lá, falamos do lugar do Espírito Santo, né? Mas na verdade o lugar do Espírito Santo é o tema. Porque nem falamos do lugar do Espírito Santo. Nós acabamos de falar de quê? Sobre a Trindade. Os irmãos entenderam sobre a Trindade? Que Pai não é Filho, que Filho não é Pai, que Pai não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é Espírito Santo, o Espírito Santo não é Filho, o Pai é Deus, Deus é o Pai, o Pai é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, Deus é Pai, Deus é Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, Deus é o Filho é Deus. Entenderam isso? Amém. Os garanto que não entenderam. Amém. Até aqui entenderam, amém? Até aqui entenderam, mas nos garanto que não entenderam. Porque quando vierem outras coisas, vocês vão ver, não entendemos. Mas até aí entenderam. Então, mas não vou dar continuidade hoje. Eu sei que vocês estavam na expectativa. Vamos olhar isso para quinta-feira, se Deus permitir. Aquilo é muito importante. Amém? Eu tive que ensinar alguém que está fora do país. Perguntou ao seu pastor, mas mesmo assim, depois teve que me perguntar, porque na escola bíblica dominical me perguntaram as crianças. Queriam entender a diferença entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A diferença entre Deus, Jesus e Espírito Santo. E nós estamos a tratar agora nessa fase de quê? Do lugar, da pessoa, do Espírito Santo. Hoje não vamos ter um outro dia. E Deus dá um pouco de garra a mim. Foi um dia de muita correria. Irmãos sabem o quanto sofremos neste dia. Primeiro eu uma madrugada sem dormir, porque resolvi ler, resolvi estudar. E quando fui para a cama, só fui para 2 horas, em 5 horas já tinha que estar em pé. E em Angola resolver o problema é um caos, né? Mas graças a Deus, irmãos, foi Guga, cuidado do pastor presidente que está fora de trabalho dele, tive que retirar. Fomos lá buscar os nossos instrumentos, o nosso piano, a nossa mesa. Até mesmo eu fiquei surpreendido. Aquela mesa mesmo que eu pensava, é tão grande, tão grande. Aquele piano não sei se o Lúcio toca. Glória a Deus! Está lá no gabinete. E só vamos colocar quando comprar o PS para proteger. Aquele mesmo não sai. Até conseguir o dinheiro de UPS. Posso lhes mostrar os músicos só para dar gosto. Amém? Então, passamos um dia lá. A Josimara ajudou os colegas. Olha, boa lição na vida, eu já falei aqui. A oração não resolve tudo. Você precisa de pessoa. E tem que ter pessoa certa. Mas vai ver que é isso no domingo. Tem que ter pessoas certas, amém? Já é complicação de que aquilo veio, mais complicação, para sair mais complicação, chegamos ali, mais complicação, mas Deus trabalhou nas pessoas certas e eu fui chegar bem tarde. Conseguiste trabalhar? Já não, né? Por isso que eu pedi este. Foi bom, senão não está isso aqui. Eu quando vivia de menina, nós vamos mais hoje aqui.
Também já não conseguiu trabalhar porque pediu para ir nos ajudar na FedEx. Não é FedEx, aquele já é Rangex. Não é mesmo Rangex, porque é Rangel Corporation que pediu licença da FedEx. E onde tem a mão do angolano, você pode acreditar que ali está cheio de demônios. A coisa pode ser alheia, mas quando entra a mão do angolano ali, estragou tudo. Parece que somos amaldiçoados. Deram gestão do nosso super falido. Deram gestão do que falido. Deram gestão do país falido. Era bom se continuássemos com colono. É mensagem isso. Porque lutamos, independência nos deram, o país faliu. Então, dependa só do Espírito Santo para não falir. E dependendo dele, coloca aí 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Porque nós só podemos depender dele. Amém? Ok. Glória a Deus. Podemos ler hoje sentado o texto. Texto abençoado. Lemos esse texto até na quinta-feira passada. Capítulo 13, versículo 13. Podemos ler todos nós? 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Podemos ler mais uma vez? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Pela última vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Aqui nós encontramos primeiro a Trindade. Posso dizer aos irmãos que Trindade não está explicitamente escrito na Bíblia. Mas não se preocupa muito porque eu creio que quinta-feira eu entro na Trindade ou me dá uma outra semana, que é a semana do evangelismo, uma outra eu vou explicar. Eu não vou correr tal como disse que nós vamos terminar junho com isso. Existem coisas na Bíblia que você não vai encontrar de uma forma explícita. Amém? Amém. Como por exemplo Trindade, não vai encontrar. Como por exemplo isso em dois árvores, arrebatamento, você não vai encontrar. Assim, bem explícita, é a palavra. Mas Trindade está na Bíblia. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, você encontra Trindade. E à medida que você vai navegar na Bíblia, vai encontrar Trindade. De Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Dali a razão de começarmos a falar do lugar. Deus tem o seu lugar. Jesus tem o seu lugar. Espírito Santo tem o seu lugar. É importante para que nós tenhamos uma boa comunhão. E hoje vou entrar sobre a comunhão com o Espírito Santo. Intimidade, companheirismo com o Espírito Santo. Eu preciso entender, e repito e coloco aquelas perguntas da quinta-feira, onde é que está Deus? Deus está onde? Onde é que está Jesus? Jesus está onde? Ok. Espírito Santo está onde? Espírito Santo está nos nossos corações. Ok. Deus está no céu, concordam todos? Tem base bíblica? Tem base bíblica? Tem um texto bíblico que você memorizou, gravou, que diz que Deus está no céu? Tem? Tem?
Jesus Cristo está onde? No céu. Tem no teu coração, na tua mente, o texto que dá sustentabilidade que Jesus está no céu? Não. Espírito Santo está onde? Na terra. Tem base bíblica que ele está na terra em ti? Está gravado na mente e no coração? Gravou esse texto? Tem um texto consigo na mente? Temos que falar com propriedade, amém? Quando nos questionarem, você tem que saber ir na Bíblia. Você não precisa defender a Bíblia, mas a Bíblia defende-se a si mesmo. Mas é que você saiba justificar o que você está a falar. O lugar, a pessoa, o Espírito Santo. Nesse texto nós encontramos a Trindade. Encontramos a graça do Senhor Jesus. Encontramos o amor de Deus e finalmente a comunhão do Espírito Santo. É um texto muito usado como o fecho da oração apostólica em quase todas as igrejas. Todos os pastores, apóstolos e bispos, quando vão terminar o culto, vão sempre encerrar com esse texto. Se alguém já te ouviu a declarar isso? Amém. Quase sempre. A graça do nosso Senhor Jesus, na verdade, temos tendência, nós às vezes, os ministros, inverter, colocando a ordem de Deus em primeiro lugar. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É tão fácil, tão bonito recitar isso na oração. Agora, entender o impacto que ela tem, o que esse texto exige, é outra dimensão. E, sobretudo, a comunhão do Espírito Santo. Isso é o que nós vamos falar. Mas antes de eu entrar para a comunhão do Espírito Santo, eu quero que os irmãos entendamos uma coisa. Já entendemos o Espírito Santo em três dimensões, em três níveis, não é? O Espírito Santo fora, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Isso já não é dúvida para ninguém. Está claro para todos nós de que o Espírito Santo está fora para convencer quem? O pecador. Da justiça, do juízo. De maneira que quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra na vida dele. É o selo que Deus coloca para dizer que é minha propriedade. Isso concordamos todos nós. De que Deus dá a todos Espírito Santo a mesma medida. O Espírito Santo que o irmão vai receber hoje ou recebeu domingo, a quando da salvação, é a mesma medida de quem é salvo ou será salvo hoje, e também possivelmente será a mesma medida de quem está 10, 5 anos. Agora, o Espírito Santo, a medida, sua medida em mim, em nós, uma vez salvo, vai depender da pessoa salva. Ok? A medida do Espírito Santo na vida de alguém não depende do Espírito Santo. Na primeira instância que eu aceitei Jesus, Deus me dá o seu Espírito. Agora, o transbordar desse Espírito não é questão do Espírito Santo, é algo particular, é pessoal. Eu entender de que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu entender de que eu preciso buscar mais o Espírito Santo. Eu entender, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo como paracleto, como companheiro, como sócio. Está em sintonia. Então eu disse outras vezes que a igreja primitiva compreendeu algo que a igreja contemporânea, que somos nós, não entendemos e não praticamos, que é o que? Dependência do Espírito Santo e também ser cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para nossas Bíblias, Mídia pode colocar e eu explico a fundo esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O Espírito Santo me ajuda para não ir muito nisso.
Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que a Bíblia vai falar do Estevão. Vamos parar para olhar um pouco sobre Estevão e depois compreendermos a necessidade da intimidade que tem a ver com o lugar do Espírito Santo. Quando olhamos para Atos capítulo 6, sobretudo, deixa-me ver o versículo. Ok, podemos olhar primeiro para o versículo 3. Vamos ler versículo 3 a 6. E depois vamos pular para o versículo 8. Mas, irmãos, escolhendo entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Aqui, para ainda não trocar mídia, aqui foi a questão daquele conflito que houve na igreja com relação à situação da etnia, ok? Houve uma necessidade de se estabelecer, então, os diáconos. E condição para alguém ser diácono é este. É alguém que deve ter, primeiro, boa reputação. Segundo lugar, deve ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, deve ter sabedoria. São pelo menos esses 3 requisitos. São básicos para alguém ser levantado como diácono. 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos disseram: nosso serviço já não vai ser mais distribuição dos bens alimentares. Nós vamos nos focar na oração, na palavra. E vocês, os diáconos, se encarreguem na situação social. E quando assim fizeram, a igreja explodiu. Ela cresceu de tal maneira imaginável. Ok, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha lá. Elegeram Estevão, homem que? Cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Pimião, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos para o versículo 8. Versículo 8 do mesmo capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia que? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de quê? Da graça e do poder. Mas o versículo anterior vimos: Estevão era quê? Cheio do Espírito Santo. Aqui no versículo 8 estamos dizendo que Estevão, cheio da graça e do poder. Por causa de ser cheio da graça e do poder, resultado é que? Prodígios e grandes sinais no meio do povo. Mas essa graça e esse poder, cheio de graça e do poder, vem através de ser cheio do Espírito Santo. O mais importante não é o poder, não é a graça, é o Espírito Santo que carrega tudo, que é o centro de tudo. Amém? Na terça e quinta abordei muito sobre essa situação. Dali a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo e de termos intimidade com a pessoa do Espírito Santo. O que precisamos não é correr atrás do poder, ser usado. É quando você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai produzir poder, vai produzir a graça. Haverá prodígios, sinais e maravilhas. Estamos a falar, Estevão não era apóstolo, Estevão não era pastor, Estevão não era evangelista, Estevão era diácono. Quer dizer, para Deus te usar, você não precisa ser pastor. Para Deus te usar, primeiro você precisa ser cheio de alguma coisa. Nós estamos vazios da coisa e da pessoa mais importante, e por isso estamos a correr buscando termos o que na verdade está na pessoa mais importante, o Espírito Santo. Estevão fazia prodígios e grandes sinais. Vamos para
para o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não tem como. Ele está cheio do Espírito Santo. E quando ele está a falar, é o Espírito a falar através, por intermédio da boca de Estevão. E não houve resistência. Versículo 10. E vou pular já essa questão para entrar. Versículo 10 não, 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viam o seu rosto como se fosse o rosto de quê? Como? Não é o rosto do anjo. Como se fosse. O que fez o rosto de Estevão tornar-se como se fosse o rosto do anjo? Sabe se trata de quê? O Espírito Santo. Mano, queres tirar as baúcas, queres brilhar? Espírito Santo. Mano, queres tirar as rugas, quer brilhar? Espírito Santo. O verdadeiro betume é o Espírito Santo. Se sintam amados, meus irmãos. Eu me amo em Cristo Jesus. É o brilho. Todo mundo que olhou para Estevão não está vendo Estevão. Está vendo o rosto a brilhar como de anjo. Porque Estevão estava cheio de alguma coisa. Isso aconteceu com Moisés. Quando estava cheio da presença de Deus. Quando desceu do monte, Moisés cobriu o seu rosto com véu. Porque nem mesmo Moisés sabia que o seu rosto brilhava. Agora entende, o Espírito Santo não mandou por acaso me conhecer. Eu estava me questionando por que eu tinha que ir com isso. Agora eu estou entendendo. Vou pregar assim. Moisés teve que cobrir o seu rosto com véu. A Bíblia diz que não sabia que o seu rosto. Aprendi com o meu mestre reverendo Jorge, dois não sabia na Bíblia. O primeiro não sabia ainda esse do Moisés, que não sabia que o seu rosto brilhava como um anjo. O segundo não sabia na Bíblia, eu não sabia de Sansão. Ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando Dalila lhe rapou. Não é à toa que Davi, quando pecou, está a orar a Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabe a importância de ter o Espírito Santo consigo. Amém? Então, até aqui nós estamos a olhar e ver a importância de ter o Espírito Santo. Estevão cheio do Espírito Santo, olham para o Estevão, estão a ver o rosto de Estevão a brilhar, como o rosto de anjo. Mas Estevão nem sequer era anjo, é a presença de Deus. Agora, esse Estevão, cujo rosto brilhava, não apenas tinha o Espírito Santo consigo, ele tinha a comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos, quando lemos esse ato dos apóstolos, quando vemos os sinais, os prodígios, a forma como Deus usou, o segredo é um: não basta ser cheio, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso é que em 2 Coríntios 13 que nós lemos, o apóstolo Paulo está a dizer que o amor de quem? De Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja. Precisamos da comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão com o Espírito Santo? Essa deve ser a nossa pergunta. O que significa comunhão com o Espírito Santo? Temos que voltar para o original. E eu, quando estou a ler a Bíblia, eu vou, sobretudo, para uma Bíblia aí que eu tenho, que me leva na originalidade da palavra. A comunhão com o Espírito Santo, no Novo Testamento, escrito em grego é koinonia. Koinonia é com capa. Eu não tive
tempo para, ok? Talvez na quinta-feira eu volto a criar, como tínhamos aí slide na quinta passada, nessa provavelmente não tem. É koinonia. Koinonia é K-O-I. Koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Não é que, é K. Koinonia. É do grego. Koinonia. Esse koinonia significa espírito, ou perdão, comunhão. Estamos em sintonia? Comunhão. Então, esta palavra grega, koinonia, significa, anota todo o significado da palavra koinonia. E nós vamos nos cingir apenas depois em 3, é que vamos explicar ao longo dos próximos dias. Koinonia é a palavra comunhão com o Espírito Santo. Significa, esta palavra grega, literalmente ela significa companheirismo. Anote bem, companheirismo, amizade, comunicação, repito, companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, está? Compartilhar, está? Relação social, está? Parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Eu vou repetir. Esta palavra koinonia significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima. Está compreendendo quando o apóstolo Paulo está a dizer a comunhão com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: que o companheirismo, a amizade, a comunicação, intimidade, compartilha, relação social, parceria, participação conjunta e associação mútua íntima com o Espírito Santo haja em vós. Então, de tantas essas palavras, nós podemos apenas reparti-la em 3. Estamos em sintonia? E se nós repartir em 3 para não ser muita coisa, mas você já está entendendo, quer dizer, quando estamos a se referir de comunhão com o Espírito Santo, que é koinonia, é parceria, é intimidade, é companheirismo, participação conjunta. Em 3, essa palavra nós podemos ficar em 3 categorias, ficamos com o seguinte: companheirismo, parceria, intimidade. É suficiente para entender e navegar, ok? Companheirismo, parceria e intimidade. Então, volte só a colocar 2 Coríntios 13:13. O apóstolo Paulo nesse caso está a dizer que tenham companheirismo, tenham parceria e tenham intimidade com Espírito Santo. Os irmãos se lembram quando na quinta falei a razão de Jesus ter ido embora? Que ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá outro. O Consolador. Bom, vamos falar, eu disse que depois vamos desenvolver sobre o Consolador. Alos, heteros, essas palavras que depois vamos tratar. E nós explicamos para quem não esteve.
Imagine se Jesus Cristo não fosse e você desejasse encontrar com Jesus Cristo, você teria que ir aonde? Ao encontro dele. Pelo menos, vamos dizer, em Israel, em Belém da Judeia. A tua encontro com Jesus provavelmente levaria 10, 20 anos ou mais. E não terias como se encontrar com Jesus por várias razões. Você tem passaporte e conseguiu ainda tratar. Tinhas que tratar passaporte. Tinhas que pedir visto. Se só aqui de Lisboa tudo está complicado, imagina visto para Israel. Terias que ter dinheiro para comprar bilhete. Terias que ter reserva no hotel, lá em Israel. Mano, irias para Israel para ficar lá 5 anos sem se encontrar com Jesus. E quando chegasse a oportunidade, você teria com Jesus, no mínimo, 30 segundos. Porque a fila é enorme. Todo mundo tem que se encontrar com quê? Tem um exemplo. Os irmãos concordaram. O Falsinho de Joshua. Tem angolanos aqui que iam ter com ele. O encontro era só 2 minutos, 1 minuto. Porque a agenda era abarrotada. Tem muita gente. E nesse encontro, muitas vezes, você nem fala. Você chegou e disse, pode ir, Deus está contigo. É? Bilhete, visto, alojamento, hotel, só para alguém me dizer, Deus está contigo, pode ir. No dia foi acontecendo. Não tem tempo para te atender. A agenda é cheia, você não é o único. O Espírito Santo, Jesus teve que ir para vir outro da mesma natureza, para estar conosco. Amém? Esse que veio estar conosco precisa do nosso companheirismo, precisa da nossa parceria, precisa da nossa intimidade. E aqui teríamos que conversar. Eu acredito que esses 3 termos, irmãos, entendem bem: companheirismo, parceria, intimidade. Vamos lá um pouco analisar. O que é companheirismo? Vamos lá. Expliquem-me um pouco, 1 minuto, o que os irmãos entendem do companheirismo. Acho que quem pode nos falar melhor sobre o companheirismo, sobre intimidade, é o casal Lológico. Amém. Vocês viram um bom dia. Eu acho que aqui nessa sala não existe ninguém melhor para nos falar de companheirismo e intimidade. E segundo, o casal Correia pode nos falar melhor do companheirismo e intimidade. Os irmãos não estão entendendo. Casal Correia é o diabo na Dilson, pai Matana. O casal que fez ano hoje, os dois, marido e mulher. Esses que se escolheram bem, o companheiro. E nos dizem, não, o companheirismo é quem está. Manatana, diabo na Dilson. Para vos abençoar, hoje tem que me falar do companheirismo. É uma palavra só, tira lá no mar. Companheirismo, intimidade. Diga? Cumplicidade. Vamos domingos. Ela é tua companheira? Também temos partilha. Partilha. Quem tem companheiro aqui? Quem tem amigo aqui? Mas amigo, amiga. Vamos só, é melhor não mandar. Você mostra só que faz saudade tudo. Você não está a colaborar. A ideia é o que vocês vão trazer, levar-vos a compreender a necessidade
amigos que transcendem, são mais do que família. Existem amigas que são mais do que família. E existe também família que é mais do que família. É teu irmão, mas para além de ser irmão, é teu melhor amigo. É teu melhor companheiro. Das fofocas, de tudo, das lutas, das confusões. Ok, vamos lá olhar para essa palavra companheirismo. O que ela significa? De acordo com o dicionário, já que os irmãos não estão a cooperar, pelo menos beneficiam só daqui. O companheirismo é definido como um relacionamento amigável, amizade, compartilha de algo junto. Alguém entendeu? Relacionamento amigável, amizade e que partilha ou compartilha de algo conjunto. Você com teu amigo tem um companheirismo? Sim ou não? Devido ao que? O relacionamento que vocês fazem que carregam. Quando o apóstolo Paulo está a dizer a comunhão do Espírito Santo, está a dizer que nós precisamos ter um relacionamento amigável. Nós precisamos compartilhar algo em conjunto. Ok, companheirismo, eu disse, resumimos em 3 aspectos: companheirismo, parceria e irmão, todos nós precisamos de amigos, sim ou não? Por que precisamos de amigo? Por que precisamos de amiga? O que você faz com amigo, com amiga? Fofocam, brigam, brincam. Não vai falar bem. Eu vi aqui o senhor falar. Fala, Matheus. Compartilha a vida, tudo. Vocês, os casais, a tua parceira é tua amiga, né? Sim, pastor. Já casou, irmão Simão? Não, queria dar exemplo. Bom, minha esposa não está. Diácono, vem da com a tua mãe. Glória. Hoje, como é o vosso aniversário, aproveitam você essa bênção. Sujem-se um pouco ainda, sentem aí. Não é para dormir, é para sentar. Dizemos que, de acordo com o conceito, companheirismo é quê? Eu disse. Relacionamento amigável, amizade, compartilha algo junto. Afaste só um pouco dela. Ok. Esse é um casal. Amém? São companheiros. Sim ou não? Entre eles existe companheirismo. Por serem casados. E estamos a definir a comunhão em quê? Companheirismo, parceria e intimidade. Quer dizer, se nós queremos entender melhor, sobretudo vocês que são casados, ou vocês que têm noivos e namorados, a razão de você falar até madrugada, meia-noite, 2 da madrugada, telefone. Estamos levando isso para você entender. Não existe melhor exemplo para você entender a necessidade da comunhão com o Espírito Santo, senão nesta vertente. O que te faz ficar até 2 da madrugada no telefone? Você não está a medir o saldo que está a gastar de dados ou chamada normal.
está nos Estados Unidos, está em Portugal, está no Brasil, ou então está aqui na Mutamba, ou em Norad, está em Gerê. Mas você está lá no telefone, você não mede hora, você não vê o tempo, não vê o sono, não vê o cansaço, mas você quer fazer o quê? Falar. Sim ou não? Você quer o quê? Dialogar. Você quer o quê? Conversar. Porque você se sente bem. Bom, quem for? Mãe, vou dar exemplo. É exemplo, é? Essa também é a minha filha. Você não pode me desconfiar. Nem te permito. Entenda só, né? Companheirismo. Ok? Sou noivo dela. Sabe quando fogo é demais? É fase de fogo, hein? Está acender. Sempre na casa dos meus pais. É ali. Cheguei aqui, fui deixar na casa dos pais. Chegamos no portão. Conversa. Amor, tem que ir já. Vai. Não, deixa eu ir só te acompanhar aqui um pouco lá. Pelo caminho, conversa. Ela não sabe, ela não está dando conta nem eu. Quando assustamos, já passamos o limite, já estamos aqui. Viste nós aqui? Conversa. Mas não, essa é minha. Não posso te deixar voltar sozinha. Mais conversa. Quando vamos chegar aqui, olha, eu esqueci, sabe? Você também, você também. Deixa só me mostrar mais um pouco. Vamos assustar-nos já aqui. Chegamos aqui. Pessoal, essa também não está lá. Vou só te deixar, depois vamos voltar. Sabe o que vai nos separar? É a chuva. Quando a chuva cair, ele não me mano, amanhã. Se não tem chuva, vamos ficar 2 horas no vai. Sabe o que quer dizer vai bem? Companheirismo, amizade, intimidade. Não só acaba ali. Ela já foi. Vamos chegar. Filha, chegaste bem. Eu te deixei na tua casa porque eu também cheguei bem. Já jantaste, mas eu jantei antes dela sair. Jantamos junto na casa dos meus pais. Já jantaste? Já. É como? Olha, até esqueci. Olha, até o tempo está aí. Mas ela amanhã tem prova para fazer na faculdade. Tem que rever a matéria. Olha, eu quando falo contigo mesmo, o meu coração, e de repente, e nem já manteiga no pão quente. E quando de repente, só me dá vontade já de comer esse pão com manteiga quente. Pão quente com manteiga. Vamos entender? Essa bola, quando assustar, 3 da madrugada, está dormindo. Está a bater 6 quando está assustado, pegou o telefone, dormiste bem. Companheirismo, sabe por quê? Porque ele quer estar ao lado dela. Ele quer ser participativo da vida dela e ela ser participativo da vida dele. Nisso, ambos não medem esforço. Eles não vão olhar o tempo. Saldo de dados não tem problema. Hoje, agora, então, com o WhatsApp, se tiver o Wi-Fi em casa, você vai no quarto só pensa que está lá em línguas. Amém. Pelo telefone. É assim. Tem que dizer amém, irmãs. Vamos ver. Essa pessoa não sabe dessas coisas. Não mesmo aqui. Não fazer. Eu não disse ser pecado. Eu falei que isso é pecado. É companheirismo que você tem. Muita igreja, depois então de casar, acabou o companheirismo. Essa coisa de muita conversa, muita amizade, depois de casar eu já conquistei, tudo morreu, algumas vezes morreu, outras vezes não. Isso é por quê? Porque ele quer estar ao lado dela e ela quer estar ao lado dele. Não quer deixar nenhum tempo, nenhum segundo. Dormiram às 4, mas às 6
profecia, né? Não estarei, mas vou ir lá celebrar. Agora, imagine estes. Estes são estes já. Agora, aqui já estão em casa. Ok? Esta já é propriedade dele e este é propriedade dela. Só que estando este já em casa, depois de um certo tempo, morreu o companheirismo, morreu a amizade, morreu a intimidade. Esse aqui é o casamento de muitos dos nossos pais. É assim o casamento de muitos dos nossos pais. É assim o casamento desses séculos. E fazem bebê filho. Sem amizade. Entenderam? Os pais bem entenderam. Você pergunta como é que faz esse todos os filhos? Porque tudo tem que começar do companheirismo, da amizade, para chegar na intimidade. Agora eles quebraram isso. Quer dizer, falaram só, já está a comida então aí. Bom dia, dormiu bem, acordou bem já, foi no trabalho, já voltou. Passou bem um dia e já, então eu como. Vocês não estão entendendo? Já não há mais diálogo, não há mais conversa. Quer dizer que o companheirismo fez que morreu. Estamos a compreender? Mas são casados, dormem juntos, no mesmo quarto, na mesma cama, mas eles não são companheiros. Há muita gente casada, mas divorciada. Eu disse que existe muita gente casada, mas divorciada. Ou se puder dizer, vivem na mesma casa, no mesmo quarto, mas já não separados, mas dormem na mesma cama. Então o companheirismo deles quebrou. Quer dizer que mulher não encosta só. Entrou um terceiro elemento invisível no meio. Ele não vê, ela não vê. Esse terceiro elemento, bom, é um exemplo, mas é algo espiritual que também acontece. Terceiro elemento invisível que vai apartar o casal. Já não há companheirismo, já não há amizade, já não há intimidade, já não há parceria, e começam só a se olhar assim. Um entra, outro sai, outro entra, outro sai. E assim os dois estão a fazer o quê? A viver. Estamos a compreender? Primeira coisa, o que é que vai acontecer? O lado mais afetado, você sabe qual é o lado? Qual é o lado mais afetado? Feminino. Dentre os dois, qual é o lado mais afetado? Eu estou no lado direito. E quem está do meu lado direito? Este é o lado mais afetado. Vai ficar doente emocionalmente, psicologicamente, vai ficar fria. Alguém entendeu? Não se trata de demônio para repreender. Foi um pouco fundo, se você está entendendo. Fecho a parte, fecho, melhor fechar essa parte. Pode abrir, pastor. Ela fica mais afetada e ela começa a ficar doente mesmo. Mas essa doença não é paludismo. Começa a emagrecer. Boa coisa para vocês, irmãos. Você aqui tem barriga. Ei! Olha, você homem, amém? Homem, todos somos homens. Vamos entender assim, todos somos homens, amém? Isso é só uma analogia. Isso é só uma analogia. Considera o Espírito Santo como mulher. Não pode dizer está a gravar bem. Os outros assim, depois do YouTube, corta essa parte. O pastor disse que o Espírito Santo é mulher. Não é você. Não vai. Sim, o Espírito Santo não vai, já proibido. Mas aquele pastor está ensinando isso que o Espírito Santo é mulher. Está fazendo uma analogia para ajudar a igreja a entender sobre comunhão. Todos nós somos homens. E o Espírito Santo como? Já aprendemos como, né? O símbolo do Espírito Santo, que é como bomba, como água, como óleo, mas não é bomba, não é água,
a igreja, o crente, como homem. Se há alguma coisa que a mulher gosta, para além do dinheiro, se a tua mulher está só chateada contigo, não se preocupe. Arranja só dinheiro. Diz, meu amor, compra algo que te agrada. Irmão Antônio, tá vendo? Irmão Antônio se chateou contigo. Irmã Sônia, se chateia só um pouco. Você até hoje está abençoada. Porque o dia é vosso, mas quem mais recebe presente é você. Muito obrigado a dar. Porque é a natureza feminina. Não tem nada a ver de gostar muito do dinheiro, é? Jovem, estão aprendendo? Essa é a natureza da mulher. Dinheiro. Mas dinheiro não é a primeira coisa. A primeira coisa que a mulher gosta é música. É melodia. Essa analogia é para compreendermos o relacionamento com o Espírito Santo. Deverão estar para os mais pequenos entender melhor. A primeira coisa, essa natureza que Deus criou e a mulher gosta é música. Se não houver música, ela começa a morrer. A irmã pode até perguntar a música é qual? Eu entrego a minha vida como sacrifício. A nossa hora de sair está chegando. Só está muito na introdução. Você não faltar daqui. Antes do dinheiro, a primeira coisa que toda mulher, a natureza feminina, é a melodia. Se você canta a melodia, glória a Jesus. Aleluia. Nós temos 2 ouvidos, mas parece que a mulher tem 4. Os 2 primeiros esses é para ouvir de forma normal, todos. Mas aqueles 2 ouvidos invisíveis é só para ouvir o marido. A boa melodia. Agora começa a entender? Eu estou a dizer, vamos já traduzir isso. Estou a dizer, o que a mulher gosta é ouvir a lhe falar. Também isso não entenderam? Lhe paquerarem, lhe falarem boas coisas e dizer, se Estevão o rosto parecia como um anjo cheio de Espírito Santo, você com essa maquiagem parece que acabou de descer. Mas ele diz, isso é bom, mas não tem nada a ver.
agora as melodias e as mesadas. A orquestra. Você nunca terá problema. Vamos escolher padrinho, né? Ele não me escolhe. Esse padrinho fala comigo. Não é afilhado que me conhece. Melodia é importante. Isso não só os casados. Você que é mais jovem, você se sente bem. Quando os colegas da escola, quando os vizinhos da rua, tá? É, sua linda, olá! Ai, quando eu te vejo, eu já estou a me sentir. Ai, ai, ai. Olá, ela como anda? Ai, esse salto alto. Ah, me dá fome, apetite para tomar um vinho. E você como mulher se sente? Você se sente pessoa. Você se sente importante. Você se sente valorizado. Você diz, hoje me sentiram. Estou mentindo. Agora as mais velhas não, vocês são jovens. A Bruna cara aí. Mesmo que você não vai me dar sim, mas aquela melodia anima, né? O teu coração palpita e o teu andar muda. Se você está no andar da spa, você muda para o andar de míssil. Porque você está sentindo me valorizar. E se você for daquela mulher que o marido em casa não está a cantar, agora lá fora o colega é assim que nós perdemos. O colega é assim tipo o irmão Nelson, que toca até com piano a melodia. Acabou. Mas ele não estava vivendo bem. Eu chego em casa, não sou em casa, mas aqui meu Deus. Isso te faz bem, porque isto é a natureza feminina. Os irmãos riram, Deus seja louvado, entenderam, Deus seja louvado. Vocês aprenderam, não só do Espírito Santo, até o que tem a ver com os casais. Como diz o líder de Cruz, o bispo. Pega isso, traz ao Espírito Santo. Na verdade, a razão de eu ir para este árbol é para nós entendermos. Eu disse que vamos nos considerar nós como homem e o Espírito Santo como mulher. O Espírito Santo, o seu lugar é em nós. Esse Espírito que está em nós precisa do nosso companheirismo, da nossa amizade, da nossa intimidade, da nossa parceria, da nossa sociedade. Não basta ser cheio, nós agora precisamos ter companheirismo com essa pessoa que mora dentro de nós 24 sobre 24. Deixa eu fazer pergunta. Quem hoje falou com o Espírito Santo? E não peca. Quem hoje conseguiu ter companheirismo, intimidade com o Espírito? Não está dizendo quem conseguiu orar. Uma coisa é você orar, a outra coisa é companheirismo com a pessoa do Espírito. São coisas distintas. Orar, todo mundo vai orar. É que isso? Bebê, calafrio, velho. Mas nós estamos falando de relacionamento. Estamos falando de companheirismo. Já demos todas as explicações. Companheirismo com ele. Você sabe que o Espírito Santo pode ser escondido. O Espírito Santo pode ser abafado. Você pode entristecer o Espírito Santo.
Você pode silenciar o Espírito Santo na tua vida. Deus nos deu o melhor companheiro para caminharmos com Ele na face da terra. E nós temos menosprezado este companheiro por não entendermos primeiro quem Ele é, segundo, por não entendermos o lugar dele, terceiro, por não entendermos a necessidade da comunhão com Ele. Ele todo momento fala conosco, mas nós não conseguimos ouvir porque não entendemos quem Ele é. Deixa eu fazer uma pergunta. Entenda, preste atenção antes de me responder. Quem hoje ouviu Deus a falar com ele? Quem hoje Deus falou com ele? Obrigado, irmã. Obrigado. Entendeu a pergunta? Eu disse, quem Deus falou com ele? Deus falar contigo. 2027, vou ensinar como ouvir a voz de Deus. Tem uma agenda? Tem um ensinamento de 2021, ainda no Instituto Grosso. Ainda não ensinei. Esse que eu estou ensinando nesse ano, recebi nos outros anos. Ainda não ensinei. Tem tanto de 2022 que ainda não ensinei. Vou guardar para quem? Não tem outra igreja? Não, por isso eu disse 2020 tem que pegar, mas ainda não temos os meus esboços. Tem bué, está lá, nem lá no olhar lá. Só no mesmo nível aqui das cadeiras, então não maneira também me olho. Também me pergunto, isso aqui eu vou tirar agora. Nem sei. Porque quanto mais estou dentro, está bora vir mais outras coisas. Não, porque eu me pergunto, isso que está ali, eu vou dar quem? Também não dá para dar, porque não vai entender. Porque veio por essa fonte, quer dizer, de lá para cá. Agora a pergunta, vou fazer de outra forma. Uma outra pergunta. Quem hoje o Espírito Santo falou com ele? É Elizabeth, você, Deus não falou contigo hoje, mas o Espírito Santo falou contigo. Larissa, o Espírito Santo falou contigo, mas Deus não. Agora foi. Bom, vamos só fazer continuidade. Não, deixa só terminar essa parte. Vou falar para todos nós, todos nós que estamos aqui hoje. Deus falou contigo. Desde o momento que você acordou até essa hora, Deus falou contigo. Amém. Desde o momento que você se levantou até essa hora, o Espírito Santo foi falando contigo. Sabe qual é o problema? Porque você não tem companheirismo, não tem parceria, não tem intimidade com o Espírito Santo. Você não conseguiu ouvir a voz dele. Diz a Bíblia, existem muitas vozes. Dentre essas muitas, cantava a voz do Espírito. Eu vos disse na Edis, né, sobre o que eu vi ali. I know who I am. Irmão, se lembra? Hoje, assim que eu estou a passar mais para o pastor Jorge. Não. E a Pablo já estava beleza, de novo. Mas já tinha. Eu passei sem ideia, já passei. O Espírito Santo me fez lembrar. Disse: sabe quem tu és? Eu entendi. O Senhor está me chamando de uma outra dimensão, que eu não sei quem eu sou. Então, isso, Deus está me cobrar algo pessoal, que eu tenho que explorar. E isso vai exigir preço. Porque existe algo maior que eu entendi. Sábado Deus falou, hoje Deus falou de novo. Sabe quem tu és? Então, alguma coisa. O nosso problema é que, vamos supor, porque aqui, deixa eu já falar, porque nós não ouvimos muitas vezes a voz de Deus. Qual o programa da rádio que vocês acompanham, por exemplo? Qual? Rádio Kairos? Fale esse da Rádio Kairos. Não percebi? 98. Se você pegar a tua rádio, queres ouvir a Rádio Kairos, tem que sintonizar onde? FM 98.4. Se você
você sintonizar 98.0, vai ouvir Rádio Kairos? Não. Na tua mente vai pensar que Rádio Kairos não está em linha, não está no ar. Mas o Rádio Kairos está no ar. Mas é você que não está a ouvir a Rádio Kairos porque você projetou nas outras ondas. As ondas do Rádio Kairos é 98.4 e não 98.0. Entendeste, meu irmão? Essa é a... Calma, meu filho. Cai level, né? Você tem que vir na igreja. Nós não estamos vindo para nos fazer emagrecer. Está entendendo? Fui para a cama 3 horas por causa do deixa eu abrir. Você não vai acreditar. Eu senti muito dor no domingo. Quando terminou o culto, meu filho Israel já estava doente. Fomos parar no hospital, só chegamos em casa acho que 21 horas. Próximo, fomos assim. E aí, eu sentei no carro, deixei para mais dele. Assim que eu sentei, a toqueira se abriu. Então, vamos falar de ação de graça no domingo. Amém. Comecei a fazer esboço, muita revelação, muita bênção. Eu cansado com sono, mas não. Como é o telefone que tem como é que você um note que é Samsung, ele que bateu o visor, eu não consegui ver. Então eu comecei a fazer neste único, mas estou a colocar às vezes coloco no WhatsApp o telefone, o número da Unitel, mando o número da Movicel, vice-versa. Eu fiz esboço bem grande. Na hora de mandar, ele lá estava já lá no site, então esqueci. Mas voltamos já para casa. Respondi a mensagem dele. Esqueci de enviar. Eu só sei que está lá. 5 horas quando eu acordo, assim que estou a levantar da cama, Deus vai me dar uma coisa. Eu disse, agora deixa eu anotar. Quando eu vi, eu comecei a chorar. Ele vai me lembrar, o que é? Eu não apliquei OK para enviar o meu outro número. Tudo perdeu-se. Já tinha mensagem para 2 domingos. Foi. Na minha força. Comecei a chorar. Tudo aquilo bonito. E abençoa essa igreja. E aí, eu me lembrei, Espírito Santo é bom. Eu disse, ei, Jesus disse, o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Eu disse, Espírito Santo me faz lembrar. Eu disse, não só me faz lembrar, me dá mais outras. Abri o mesmo texto. Quando queria ir onde eu comecei, ele disse, não, pega os 2 primeiros. Quando eu peguei os 2 primeiros, mano, até 3 da madrugada, beleza. Aquilo que foi, ainda não veio. Não, só vinha 2 pontos. Pá! Olha a importância do Espírito Santo. Eu só vos contar para mostrar a importância da amizade. Está imediata. A nossa maior alegria é ver a igreja crescer. Cresce você vindo do culto e ouvindo a palavra. Que Deus nos abençoe nessa noite. Invisível já foi quebrado, né? Pode ir na paz do Senhor. Fecha os teus olhos por um instante. Dentro dessa temática, você ouviu Deus a te ensinar alguma coisa? Eu quero te dar 30 segundos. Fale com Deus relativamente ao que você ouviu. Fala com Ele. Pai, te dissemos obrigado, porque és precioso, no nome de Jesus. Obrigado como o Senhor nos tem ensinado, como o Senhor tem trabalhado conosco. Ajuda-nos, ajuda o teu povo, ajuda esta igreja. O propósito é amadurecimento, é aperfeiçoamento, é crescimento. Nos concede essa graça. Pai, a minha maior alegria como teu servo é ver essa igreja crescida, é ver estes homens, estas mulheres amadurecerem no conhecimento das Sagradas Escrituras. É um dia, Senhor Deus, poder
ouvir testemunho de uma vida transformada, de uma vida crescida. Um dia poder ouvir alguém a dizer: valeu ele ter sido meu pastor, porque muito beneficiei. Pai, eu te agradeço. Continua conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém aqui pela primeira vez, você é crente, ouviu a palavra, quer a sua vida a Jesus? Tem alguém que quer